Olá pessoal, nesta aula de contabilidade geral a gente vai começar a ver o balanço patrimonial. Vamos ver aqui os conceitos iniciais do balanço, como que é a estrutura dele. Então vamos lá. Desde o início das aulas de contabilidade eu já coloco o balanço, mas de uma forma muito simplificada. Eu digo assim, olha, o lado esquerdo temos os bens e direitos, no lado direito a gente vai ter o passivo exigível e o patrimônio líquido. E assim é desenvolvido os conceitos iniciais de contabilidade. Mas agora vamos ver aqui a estrutura segundo a lei número 6.404 de 76. É a estrutura do balanço que as empresas vão utilizar. Então eu vou ter o lado do ativo, que ele vai ser o quê? Dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo não circulante, ele é composto pelo ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Algumas questões de prova, às vezes, falam no ativo permanente, que era uma divisão anterior, hoje não é mais utilizada, mas se vocês virem alguma questão mais antiga, ou em algum momento se referir ao ativo permanente, ele seria o ativo permanente, seria investimentos, imobilizado e intangível. No entanto, hoje em dia já não é mais utilizado. Hoje em dia o que vocês vão ver aqui é essa configuração, ativo circulante e ativo não circulante. Ativo não circulante é dividido em ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. No lado do passivo, o que eu vou ter como passivo exigível? Passivo circulante e passivo não circulante. Tá? Quando a gente fala em circulante e não circulante, a gente vai desenvolver melhor esses conceitos, mas o circulante é aquilo que vai ser de curto prazo. E o não circulante, ou ele vai ser a longo prazo, ou não há uma intenção vamos dizer assim, de se desfazer ou liquidar aquela obrigação. Então aqui no caso, ativo circulante, a gente vai ter o que no curto prazo vai ser realizado, vai virar dinheiro, vai estar no circulante, e ativo não circulante é aquilo que vai virar dinheiro no longo prazo ou que não se pretende se desfazer. Mesma coisa no passivo aqui, passivo circulante, aquelas obrigações que vão ser liquidadas no curto prazo, e no não circulante, obrigações que vão demorar um tempo maior para serem liquidadas. Já o patrimônio líquido é dividido em capital social, que é os valores que os sócios acionistas colocaram na empresa, tá? Vamos ter reservas de capital, que a gente vai ver esse conceito mais à frente, ajustes de avaliação patrimonial, e ajuste de avaliação patrimonial ele pode ser tanto de natureza credora como de natureza devedora. Ele pode estar então aqui como credor, ou pode ser uma retificadora, diminuindo o PL. Reservas de lucros, ações em tesouraria, que são ações da própria empresa que ela mesma adquire, e portanto ela tem natureza devedora, ela retifica o patrimônio líquido, e prejuízos acumulados, que é uma retificadora do patrimônio líquido, também ela diminui o PL, então tem saldo devedor. Um detalhe importante aqui, que para as SA não existe a conta lucros acumulados no balanço. Ele continua existindo como uma conta transitória, quer dizer, quando a empresa encerra o exercício, vai apurar lucro ou prejuízo através das contas de receita e despesa, e esse lucro ou prejuízo ele transfere para uma conta transitória chamada lucros acumulados. Lá ele faz as destinações e morreu. Ou vai estar zerado, ou vai ter prejuízo acumulado, se for o caso da empresa que tem prejuízo acumulados. Mas em casos típicos não vai ter nada aqui, porque no balanço não aparecem mais lucros acumulados. Tá? Vamos ver o circulante. Então, que tipos de conta nós vamos ter no circulante? Vamos ter disponibilidades, que é aquilo que já é dinheiro, que é caixa, bancos conta movimento, numerado em trânsito, dinheiro que está indo, por exemplo, de uma filial para outra, aplicações de liquidez imediata. Ela vai ter direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Por exemplo, duplicados a receber, contas a receber de clientes, valores mobiliários, que são ações que a empresa tem para especular, para curto prazo, ICMS a recuperar, IPI a recuperar, são valores ali que ela tem de créditos, de impostos a recuperar, que ela vai descontar do pagamento que ela dever para a fazenda. Estoques são o quê? São direitos que vão virar dinheiro propriamente, ou no caso, vai virar dinheiro, ou vai ser realizado no exercício seguinte.
esse exercício seguinte é o quê? Vamos dizer 1 ano. O exercício tem duração de 1 ano, então eu simplifico e falo, ó, o que vai virar dinheiro em até 1 ano está lá no circulante. O curto prazo para a empresa é 1 ano. Tá? E eu vou ter aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Exemplo, prêmio de seguros a apropriar, aluguéis pagos antecipadamente. Como a gente usa regime de competência, o que acontece? Imagine que a empresa pagou antecipado o aluguel de 1 ano para frente. Pagou lá em dezembro. Aí o que vai acontecer? Fala, olha, não teve despesa, então ele vai creditar o caixa pelo dinheiro que saiu e vai debitar despesa antecipada. Despesa antecipada não é uma despesa. Despesa antecipada é um ativo, fica lá no ativo circulante, porque aquele valor vai se realizar no ano seguinte. Ativo não circulante vai ser dividido em ativo realizável a longo prazo. Tudo isso que a gente viu no circulante, né, exceto caixa, lógico, caixa já é dinheiro, mas contas a receber de clientes, duplicados a receber, etc. O que vai acontecer? Se ele for realizado além de 1 ano, ou seja, o balanço é feito no último dia do exercício, tá? O exercício tem duração de 1 ano, vai para além desse 1 ano, a partir da data do balanço, o que eu vou ter? Vai ser ativo realizável a longo prazo. Tá? Ou então, uma outra situação, aí eu não olho o prazo, quando é derivado de venda, adiantamento ou empréstimo a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Nesse caso, vai ser apenas o quê? Ativo realizável a longo prazo. A empresa emprestou dinheiro para o sócio, vai receber em 1 mês, não interessa, que vai receber em 1 mês, vai colocar no ativo realizável a longo prazo. Tá? E tudo isso ser parte do pressuposto que o ciclo operacional da empresa é de até 1 ano. Por quê? Tipicamente, o ciclo operacional das empresas, que é o tempo desde ela comprar estoque, se for uma indústria industrializar, ou se for um comércio, estocar e vender, e a indústria vender e receber, isso é o ciclo operacional, que é o ciclo completo da empresa, desde do início ali da produção ou da compra até o recebimento da venda. Isso é o ciclo operacional. A maior parte das empresas tem um ciclo operacional de até 1 ano. Aí vai valer essa regra que a gente viu. O que for até 1 ano é circulante, além de 1 ano, longo prazo. Agora, supondo que uma empresa tem um ciclo operacional maior, um exemplo típico são estaleiros de navios, por exemplo, o estaleiro tem um ciclo operacional de 3 anos. Aí eu vou usar como base para o circulante 3 anos. Tudo que se realizar em até 3 anos é circulante, o que for daí para adiante é longo prazo. Investimentos. Investimentos, participações permanentes em outras sociedades. Tá, o que é participação permanente em outra sociedade? A empresa é sócia de outra de maneira permanente. Não é que ela comprou ação na bolsa e pretende vender mais para frente com lucro. Não, aqui a participação é permanente, ela pretende ficar com aquela participação. Ou então, por exclusão, direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Ou seja, ela não pretende vender, então não vai estar nem no circulante, nem no longo prazo, não é algo que ela vai realizar, tá? Não é algo que ela utilize nas atividades dela, porque senão estaria no imobilizado, por exemplo. Não, vai ser situações que ela está lá para adiante. Por exemplo, imóveis que ela não usa na atividade dela, ou uma obra de arte. A obra de arte num banco. Tem lá o banco, o negócio do banco é emprestar dinheiro, né? Lidar, né, com essas operações financeiras. Se ela tem uma obra de arte lá na sede do banco, essa obra de arte é investimento. Tá? Não é classificado em outro grupo. Imobilizado, direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou com essa finalidade. São aqueles bens que a empresa precisa para utilizar na operação dela. Não é bem que ela vai vender, que ela vai vender estoque. Aqui é instalação, prédio, máquina, aparelhos, equipamentos, veículos, imóveis, utensílios. Tá? Mas são bens o quê? Corpóreos. Porque se forem bens incorpóreos que ela utilize na atividade dela, isso vai ser classificado no intangível. Tá? Então ela vai dizer, intangível, direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então vão ser marcas, direitos, patentes industriais. Tá? Agora, olhando o passivo, tá? Então aqui até passou aqui
uma falha aqui no nosso slide, né? Aqui não é ativo, nós estamos falando no passivo. O passivo circulante, obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisições de direitos do ativo permanente, com prazo de vencimento no exercício seguinte. Exemplos: fornecedores, empréstimos e financiamentos, títulos a pagar, provisão por imposto de renda, ICMS a recolher. Tudo isso é circulante. E se demorar além do exercício seguinte, aí vai ser o quê? Passivo não circulante. Mesma ressalva quanto ao ciclo operacional. Se o ciclo operacional for maior de 1 ano, circulante ou longo prazo vai levar como base esse ciclo operacional. Okay? Vamos ver agora o patrimônio líquido, que ele é subdividido em contas de capital social. Então ele vai ter o capital subscrito e o capital ainda não realizado. Então vai ter lá capital subscrito, quantos os sócios se comprometeram a colocar na empresa, menos o que eles ainda não colocaram. Aí por dedução eu vou ter o capital realizado, quanto eles já colocaram na empresa. Mas adiante a gente vai explicar melhor o capital social. Reservas de capital, eu vou ter esses tipos de reserva de capital: contribuição do subscritor de ações que ultrapassaram o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassaram a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Depois, produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. E também este último caso aqui, resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado, hoje não é mais aplicável. Isso foi numa época que existia uma inflação alta e havia essa correção monetária do capital. Tá? Vamos ter ajustes de avaliação patrimonial, que são contrapartidas de aumento ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, nos casos previstos na lei das SA ou em normas da CVM. Só que é o seguinte, pessoal, em tese, quando eu aumento um ativo sem dar nada em troca por ele, eu tenho um ganho com ele, eu tenho uma receita. Quando eu diminuo esse ativo, sem ter recebido nada em troca, né? Ou seja, eu tenho um consumo desse ativo, eu vou ter uma despesa. E no passivo, algo semelhante, né? Toda vez que eu aumento um ativo sem nada em troca, eu tenho uma despesa. Quando eu diminuo um passivo sem nada em troca, eu tenho uma receita. Ou seja, ativos, aumentos de ativo, receita, diminuições de ativo, despesa, aumentos de passivo, despesa, diminuição de passivo, receita. Vamos lá. Em tese é isso, mas tem algumas situações que vão ocorrer, esses exemplos que eu coloquei, mas que as normas não coloquem em receita. Eu tive uma diminuição de passivo, isto é receita. Falou, olha, mas nessa situação aqui ainda não vai para a receita, vai direto para o PL em ajuste de avaliação patrimonial. Então, para isso que ele vai existir. Reservas de lucro. A empresa, então, tem lucro. Esse lucro vai transitoriamente para uma conta chamada lucros acumulados, e de lucros acumulados ela vai ser destinada para as reservas de lucros. Ações em tesouraria. Ações da própria companhia que foram adquiridas por ela. Ela tem natureza devedora, ela é uma conta retificadora do PL, ela vai retificar uma conta que a empresa vai escolher. Ela vai dizer, dentre as contas do patrimônio líquido, qual que foi usada para dar suporte para a empresa adquirir as ações dela mesma. Então ela vai retificar. Por exemplo, ela tem uma reserva de lucro X que ela vai usar para retificar, para suportar essa compra de ações da própria empresa. Então tem lá, reserva de lucro 1 milhão, comprou 300 mil em ações em tesouraria, vai estar lá deduzindo essa reserva de lucros 1 milhão, menos ações em tesouraria, saldo saldo devedor de 300 mil. E prejuízo acumulado, caso a empresa tenha prejuízo acumulado. Né? Hoje em dia não há mais a conta numa SA de lucros acumulados no balanço. Tá? Vamos ver aqui uma questão aqui da VUNESP 2019, Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Na representação gráfica do balanço patrimonial devem constar dos grupos. Vamos ver os grupos que eles estão falando aqui. Patrimônio líquido? Sim. Ativo imobilizado? Sim.
Ativo permanente não existe mais, superávit ou déficit nunca teve esse conceito, então aqui errado. Vamos lá. B, ativo circulante? Sim. Ativo não circulante? Também vai constar no balanço. Passivo circulante também. Passivo não circulante também. Patrimônio líquido também. Tá? Então aqui é os grupos. A correta, então, é a alternativa B. A alternativa C, o erro está no ativo permanente. Esse patrimônio bruto. Existe patrimônio bruto seria o ativo, mas não no balanço. Tá? Então, a mesma coisa aqui, falando na D em patrimônio bruto. O passivo exigível teria que estar separado em circulante e não circulante. E aqui na E, patrimônio bruto. Portanto, a única correta aqui é a alternativa B. Portanto, correta a alternativa B. É isso aí, pessoal. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!